Ok, já está a gravar. Está. Pode começar. Posso, né? Ok, dizer aqui ok. Então, olá a todos, o meu nome é Ana Borgas, eu sou psicóloga e, como lhe queiram chamar, coach de alta performance, mental coach. Acho que neste momento, depois das abordagens, das várias abordagens ao coaching, acho que qualquer pessoa pode ter aí a definição que quiser sobre o coach. Eu vim falar aqui um bocadinho sobre o meu trabalho. Na realidade, neste momento, eu estou a trabalhar exclusivamente com atletas. São atletas que não são atletas como vocês de nível físico, apesar de já ter trabalhado muito com atletas de nível físico, são atletas muito mais ligados à área mental. Eu, neste momento, estou a desenvolver algum trabalho na área do póquer profissional e também do coach de Counter-Strike, que é muito recente, mas que também tem sido assim um boom, quer em Portugal, quer no Brasil, nos Estados Unidos. E, portanto, eu estou mais dedicada, mais ou menos há 5 anos, ao processo de desporto e agora, mais recentemente, mais ao póquer e ao Counter-Strike. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que me afastei um bocadinho da psicologia? Não. Eu faço exatamente a mesma coisa, trabalho a psicologia e o coaching um bocadinho em conjunto, no entanto, neste momento, eu confesso que a nível de instrumentos de trabalho, eu gosto mais de utilizar o coaching, porque conseguimos ver resultados mais rápidos. E o que é que um atleta quer? Resultados rápidos. Apesar de às vezes isso não acontecer e eu própria, a nível da psicologia, não concordar que os resultados venham muito rápido, eu preciso às vezes de agarrar-me emocionalmente ali neles e eles conseguirem ver algum processo, alguma alteração para que eu os possa agarrar para trabalhar, porque senão às vezes eles são um bocadinho, e vocês sabem, um bocadinho distanciam-se daqui dos objetivos, preguiçosos. Não vou aqui estar a desvendar o trabalho que eu vou aqui apresentar. Vou só partilhar aqui. Façam-me só um sinal se estão a ver aquilo que eu estou a partilhar. Sim, boa. Isto é uma frase que eu costumo utilizar muito no meu trabalho, nas minhas sessões, quer de psicologia, quer de coaching individual, que costuma dizer: a tua atitude na vida define a tua altitude, e aqui pode ser no futebol, no hóquei, no basquete, na patinagem, no póquer, no Counter-Strike, e a frase em si associamos a qualquer desporto, desde que o atleta consiga perceber que antes dele ser um atleta, é claramente um ser humano e uma pessoa. E aqui é que está a diferença. Eu gosto muito de trabalhar, antes de trabalhar o que quer que seja, aquilo que eu vou buscar é a pessoa em si, é o conteúdo da pessoa que está à minha frente. O que é que isto significa? Eu costumo dizer, antes de existir um atleta, existe sempre um ser humano. Porque na realidade nós estamos perante alguém que não, por norma não conhecemos, e aqui aquilo que eu fiz foi, antes, vou voltar aqui um bocadinho atrás, eu não adaptei a qualquer idade, porque como eu tenho atletas dos 19 anos aos 56, o meu atleta mais velho tem 56 anos, não adaptei a uma idade. Não interessa a idade, interessa o trabalho que nós vamos mantendo e fazendo. E depois vamos claramente adaptando aquilo que está à nossa frente a nível de instrumentos de trabalho, de objetivos, de metas, de ações. Nós vamos adaptando à pessoa, não propriamente à idade. Então eu não adaptei aqui propriamente a séniores ou não, é para todos. Então, como eu estava a dizer, antes de existir um atleta, existe sempre o ser humano. E esse ser humano, a primeira coisa que tem que acontecer, e que eu acho que é a base do meu trabalho, é criar rapport. O que é criar rapport? É criar alguma ligação com aquela pessoa. Porque na realidade, nós não. Se eu vos perguntar agora, pensem na pessoa, na última pessoa que vocês se lembram que olharam para ela, ou que passaram por ela, ou que falaram com ela e pensaram: esta pessoa tem aqui qualquer coisa, pá, não gosto daquela pessoa, não me sinto confortável, eu não me sinto bem, é uma pessoa que não me deixa. Toda a gente tem, na realidade, pessoas com quem se identifica mais e com quem se identifica menos. Isto acontece muito no caso da psicologia. Criar rapport ou não com um psicólogo é o mais importante. Com um psicólogo, com um médico, com um coach e muito, neste caso, com um treinador. Ou vice-versa, não é? Com o atleta. Mas é tão importante criar rapport, criar uma ligação, sentir que existe algum tipo de ligação, até de espontaneidade.
criar uma confiança com o outro lado. E esta, para mim, parece-me sempre a base, seja com pacientes de psicologia, seja com pacientes de coaching, sejam atletas motivacionais ou não. A base é criar rapport com aquela pessoa. Depois de criar rapport, eu tenho que perceber quem é que está à minha frente. Quem é que é esta pessoa, de onde é que ela vem, o que é que ela traz como bagagem, e quando eu digo aqui como bagagem é que desafios é que ela já ultrapassou ou não, o que é que ela já fez ou não, o que é que ela tem em mente em fazer, onde é que ela se encontra na altura da vida dela, em que altura da vida dela é que ela se encontra para que nós possamos depois desenvolver aqui metas e objetivos, e quando, e o quando aqui é muito importante, porque a partir do momento em que eu defino um quando, eu sei que aquilo obrigatoriamente tem uma data para acontecer. Então, eu costumo fazer isto através de 3 instrumentos, que provavelmente vocês já ouviram falar ou não, mas isto é aquilo que eu costumo adaptar, que é a análise SWOT. A análise SWOT é algo que eu trabalho logo inicialmente nas sessões, quer individuais, quer em grupo com os atletas, que são tentar perceber quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Depois, utilizando processos, fatores positivos e negativos, processos internos e externos. Logo aqui, isto dá-nos assim um enorme, assim, um gigante de informação. É exatamente quando nós criamos rapport com a pessoa que ela aqui vai ser assim mais permeável e vai saber dizer-nos o que é que nós precisamos de ouvir. Que tipo de desafios é que ela tem pela frente, que objetivos que ela vai querer criar, o que é que ela quer da nossa parte, porque isto é muito importante, tentar perceber se ela nos procurou, o que é que ela vai querer. Tudo isto nós vamos conseguir encontrar e recolher informação aqui na análise SWOT. Depois aqui a roda da vida. Atenção, aqui nas rodas da vida vocês veem imensas rodas da vida, depois eu tenho aqui outros instrumentos para vos mostrar, em que tem outras rodas da vida diferentes. Aqui a roda da vida é criada só para nós percebermos o quê? Vamos imaginar que eu agora pedia aqui ao Dr. Luís, ou aqui ao Sr. Fernando, ou a algum de vocês para me dizer. Então, trabalho e carreira, de 1 a 10, que valor é que vocês dariam? E vamos imaginar que um de vocês me dizia, dava 5. Aqui eu ia perguntar, ok, então porquê é que damos 5? E o atleta vai-me dizendo, e o que é que nos fazia dar, o que é que te faria dar 10? O que é que neste momento, para trabalho e carreira, de 1 a 10, tu dares 10 ou 9, o que é que era preciso? E eu vou anotando. E a pessoa em si também vai anotando. Por muito que não seja a nível escrito, que eu gosto, eu faço questão que eles façam, mas nem toda a gente gosta, pelo menos aqui dentro vai ficando. Então, e porquê é que a nível de saúde, por exemplo, demos 6? O que é que te faria dar 10? Estas perguntas vão, consequentemente, colocando uma semente dentro da cabeça dos nossos atletas, que vai-lhe permitindo ter aquela permeabilidade de o que é que está a acontecer dentro da minha vida, quer pessoal, quer profissional, que eu possa alterar para chegar ao 10 neste campo. E por aí fora. Depois temos aqui a matriz de Eisenhower, que eu também gosto de passar, sendo que esta eu coloquei mais para vocês terem a consciência de que ela existe. Ela é usada por empresas, por psicólogos, por psiquiatras, por empresas de farmacêuticas, tudo. Ela até é utilizada em restaurantes, só para vocês terem noção da maneira como a matriz é abrangente. A matriz de Eisenhower tem aqui um cuidado que eu gosto de falar, que é aquilo que eu dou um fator de importância não vai ser aquilo que o Fernando, ou que o Manuel, ou que a Joana vai dar. Então, fazer a matriz de Eisenhower, um atleta fazê-la sozinha, pode ter aqui algumas implicações não tão positivas. Porquê? Vamos imaginar que a nível de importância, ele acha que para ele o nível de performance é um determinado valor. Mas para ele isso não é uma urgência. Então, se calhar aqui a matriz Eisenhower tem que ser feita em conjunto com o atleta, com o treinador e às vezes com o psicólogo ou com o coach, para que exista um processo mais maduro, ok? Para que exista um processo maduro, porque senão nós às vezes estamos a trabalhar com equipas em que o treinador me diz, olha, isto é aquilo que eu quero para a minha equipa, mas depois cada atleta quer uma coisa completamente diferente. Então, tentar perceber se existe coerência a nível de importância e a nível do que é mais importante e urgente, e depois existir aqui alguma coesão e alguma ligação. Daí que eu acho que é importante nós sabermos utilizá-la,
porque se ela for bem utilizada, ela é um instrumento incrível e pode nos ajudar em tudo. Se, pelo contrário, nós não soubermos utilizar, ela pode até ser perigosa. Ok? E depois eu gosto de trabalhar muito aqui o processo neuroquímico, que é, a seguir às primeiras sessões, eu também quero tentar perceber como é que o jogador ou o atleta está e como é que está a trabalhar. E o processo neuroquímico é muito trabalhado aqui pelo Dr. Renato Sabatini, que fala na emoção e na maneira como a emoção pode potenciar o positivo e potenciar o negativo. E ele fala, inclusive, por exemplo, aqui no caso da cocaína. O que é que isto quer dizer? Ele trabalhou e fez alguns trabalhos recentemente a nível científico sobre o amor, sobre o lado sexual, sobre aquilo que motiva e o combustível que leva um atleta a querer chegar em primeiro. E depois houve aqui uma ligação engraçada. E aquilo que ele descobriu, e que ele fala muito na parte científica que ele desenvolveu, é que se nós tivermos a consciência, e por isso é que eu coloquei aqui como analogia esta panela, se nós tivermos a consciência de que dentro, nós temos como se fosse uma panela, vamos imaginar uma panela, não é? Dentro da nossa cabeça. Se nós tivermos a consciência de que nós temos várias hormonas, no caso, serotonina, dopamina, anandamida e por aqui fora, se nós tivermos a consciência que estas hormonas fazem a diferença na nossa vida, nós vamos saber trabalhá-las. Agora, se nós não tivermos esta consciência, nós também vamos saber que alguma coisa não está bem. E o que é que isto quer dizer? Vamos imaginar, vou-vos dar 2 exemplos. Vamos imaginar, eu quero trabalhar com um jogador o máximo de performance para uma competição muito importante. Se eu souber que ele está a passar por um processo de luto, e quer seja um processo de luto por um familiar, por um fim de relação ou por uma mudança de casa, não interessa que tipo de processo de luto é que é, eu sei que este processo químico não está feito. Então, ele não tem todo o valor químico a nível do hormonal completo que é necessário para ele estar na melhor performance. Então, eu não vou trabalhar da mesma maneira como se ele não tivesse a passar por este processo de luto. Outra coisa, vamos imaginar um atleta que está com alguns problemas pessoais e que até nem quer transmitir essa mensagem, mas que nós percebemos. É exatamente a mesma coisa. Ele não vai dar o 100% dele, ele não vai conseguir ultrapassar esta fase para trabalhar a melhor performance, em que nós temos que trabalhar em conjunto com treinadores, quer seja uma parte mental, uma parte física, uma parte emocional. Nós não vamos consegui-la trabalhar da melhor maneira, não vamos, ok? Garanto-vos que aqui não há mais do que o lado científico, porque nós precisamos de ter alguém clean psicologicamente e emocionalmente para se dedicar no máximo da sua performance. E por isso é que este processo químico é importante ter em conta e em consideração. Existem várias formas de termos a noção aqui de qual é o valor químico que nós temos destas hormonas. No entanto, a experiência diz-me que chega a uma altura que nós não precisamos disto. Nós falamos ali um bocadinho com o atleta e sabemos se efetivamente ele está bem, se não está, se precisa aqui de alguma ajuda a nível química, quer seja de uma medicação, ou quer seja assim de um lado mais emocional, ou de um apoio emocional, nós vamos saber, nós acabamos por saber. Não é preciso propriamente um exame. Basta ter aquela sensibilidade de tentar perceber, ok, quem é que está aqui à minha frente e qual é a vida, a história de vida, daí que o criar o rapport é extremamente importante. E agora vamos falar aqui de motivação, que é uma palavra que me custa tanto falar. Eu não sei se está aí algum dos meus atletas, mas eles sabem disto. Eu detesto, a palavra certa é detesto falar de motivação. Porque ela não se vê, não se compra e não se mede. Eu não tenho forma. Qual é que é? Se eu vos perguntar assim, qual é que é a vossa motivação para lavar os dentes de manhã? Não há motivação. Nós levantamos, vamos fazer as nossas necessidades e a tendência é lavar, tomar um pequeno almoço, lavar os dentes. Então já é uma regra, já é um processo de disciplina, já é uma organização do nosso dia, já faz parte do nosso hábito. Se eu tiver que ir buscar a motivação ali à minha memória a curto barra longo prazo, se eu tiver que utilizar aqui o meu córtex pré-frontal ou o meu lobo temporal para ir buscar a motivação, eu não vou buscar a motivação. E como ela não se compra, e como ela não se vê e não se mede, isto é uma palavra que motivar vem da palavra do mover mais ação.
ok? A motivação vem mesmo da palavra, do latim de mover mais ação. E o complicado aqui é que às vezes os nossos atletas, até nós mesmos, os nossos atletas e nós mesmos, no nosso cotidiano, às vezes temos a tendência a é difícil e é duro fazer qualquer coisa que não temos vontade. Nós sabemos disto. Qualquer pessoa que está aqui tem uma certeza absoluta que se lembra de alguma coisa que fez por frete e porque tinha que fazer e porque era obrigatório fazer e porque naquele dia simplesmente era um ato de disciplina, pá, que tinha que acontecer, mas que se pudesse escolher não teria feito. Aqui é onde entra a motivação. Se nós formos à procura dela e tentarmos motivar os nossos atletas através da motivação, a minha experiência diz-me que não resulta. Não resulta exatamente por isto, porque depois nós vamos buscar um outro processo, que é um processo que aqui eu não se chama assim, mas eu é que chamo, porque acho que é engraçado. É um processo que o nosso cérebro diz que é desculpativite. A desculpativite, se vocês quiserem anotar, é trabalhada num livro Não, que se vocês quiserem anotar, era aquilo que eu estava a dizer de manhã que tinhas que levar. acho que vou ativar aqui um Acho livro. que cada Se vocês quiserem notar, a desculpativite é muito trabalhada num livro que se chama Pensar em Grande. Pensar em Grande. E, portanto, se vocês quiserem anotar aí, Pensar em Grande é um livro incrível porque fala sobre a dificuldade da desculpativite. O nosso cérebro, rapidamente, quando nós não queremos fazer uma coisa, nós precisamos de processos. Por isso é que eu falava há pouco que nós queremos coisas rápidas. Então, nós precisamos de entrar no ginásio e ver resultados. Nós precisamos de fazer uma dieta e ver resultados. Se isto não acontece por algum motivo, o nosso cérebro faz aqui um apagão. Imaginem aqui um apagão, né? Apaga-nos aqui algumas memórias que nós temos e diz: opa, o cérebro diz-nos isto, deixa-te disso, deixa-me mas é de ir ao ginásio, deixa-te mas é de fazer essa dieta que isso não está a resultar nada. Isto é informação do nosso cérebro para nós. E por isso é que eu prefiro captar os meus atletas pelo lado emocional e tentar que ao início eles consigam ver algum tipo de resultado rápido. Então eu substituo aqui um bocadinho a motivação pelo quê? Vou-vos mostrar. Pelo combustível. Eu gosto de utilizar a palavra combustível porque o combustível é aquilo que nos faz arrepiar quando nós queremos muito alguma coisa. Quando vimos que queremos um determinado prémio, quando esse prémio nos vai dar aquela conquista, aquele reconhecimento. Muitas das vezes nós até temos atletas que nem trabalham propriamente para o prémio em si, ou para o lugar, primeiro, segundo, terceiro, para o lugar em si, mas pelo reconhecimento. E é este reconhecimento que todos nós, sejamos atletas ou não, nós buscamos este reconhecimento. E seja o reconhecimento familiar, social, profissional, nós procuramos todos este reconhecimento. Por isso é que o combustível, às vezes, funciona muito bem. E até o combustível oposto. E por isso é que a maneira como eles abordam aqui o lado das críticas são um ótimo combustível. Depende aqui um bocadinho. Nós temos que trabalhar a personalidade do atleta para tentar perceber se a crítica com ele funciona como um combustível ou se, pelo contrário, a crítica funciona para o deixar ainda mais down. Então, aqui já é um trabalho que é também feito com os treinadores. Porquê? Porque se eu sei que eu tenho um determinado grupo de atletas nós temos uma... Depois um dia destes podemos falar sobre isto, só que como eu não ia ter assim tanto tempo, se vocês quiserem procurar o Rodeado de Idiotas, é um livro que fala sobre 4 personalidades, ok? Thomas Erickson. Fala sobre 4 personalidades. E aquilo que eu tento trabalhar com os treinadores é, olha, vamos trabalhar aqui um bocadinho o Thomas Erickson para falarmos sobre as personalidades. E tu vais adaptar e vais fazendo um grupinho de jogadores, os teus verdes, os teus amarelos, os teus vermelhos e os teus azuis. Então nós sabemos que este grupo de jogadores azuis não resulta este tipo de críticas, ou seja, nós não podemos utilizar a crítica, nós temos que utilizar sempre a mãozinha por cima, o amor, a compreensão, o bora lá que está a correr bem, ali, o dar ali um upzinho, não é? Está a correr bem, continua, agora que é, tu vais conseguir, tens de trabalhar mais aqui, tens de trabalhar, mas estás a ser incrível. Então, neste tipo de jogadores, quando nós conseguimos encaixá-los em personalidades, tanto o treinador como eu, depois nós já sabemos o que é que podemos e com o que é que podemos trabalhar.
se eu for agarrar neles como se fossem uma caixa de ferramentas e vou tratar tudo da mesma maneira, por norma não resulta. E por isso é que os psicólogos do desporto são muito chamados para tentar não só trabalhar às vezes o lado do atleta, mas muito o treinador, porque o treinador acaba por ser a base. Aquilo que eu sinto é, às vezes, quando o treinador me procura até em sessões de grupo, é muito mais para trabalhar o lado grupal de, olha, Ana, como é que eu hei de trabalhar com este e com aquele jogador que são muito emocionais, pá, e estão a passar uma fase da vida muito difícil. Eu já tentei tudo, mas não consigo. E às vezes eles procuram muito por isto. É aqui que eu quero chegar. Não tem a ver com palestras de motivação, tem a ver com o combustível de cada um. E por isso é que eu não gosto da palavra motivação. Eu vou buscar o combustível de cada um se eu souber como é que posso trabalhar e atrair o combustível de cada um. E depois há aqui outra coisa que eu também acho importante transmitir-vos e passar para vocês. Ouvir o outro lado do atleta, enquanto individual, e ouvir em grupo, sempre. E depois fazer apreciações, não é críticas, fazer apreciações em grupo e fazer apreciações a nível individual. É muito importante saber que tipo de apreciações nós podemos fazer, pode ser críticas, a nível do grupo e a nível individual, porque isto vai direto ao cérebro do jogador, e se ele estiver num processo emocionalmente mais instável, vai-lhe dizer, tu não prestas. Isto é como se fosse um lobo mau, às vezes eu brinco e digo, nós temos um lobo bom e um lobo mau. Há dias em que o lobo mau prevalece e outros dias em que o lobo bom prevalece. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tiver um jogador mais instável e que emocionalmente está num período não tão bom e não tão positivo, aquela crítica vai deixá-lo no lixo. Ele não vai querer avançar, não vai querer evoluir, não vai querer trabalhar, e tudo o que seja dito dali para a frente pode ser que ele é o melhor do mundo, só que ele não vai ouvir, porque o cérebro apaga. Okay? O cérebro apaga. Se eu vos perguntar, eu gosto deste exemplo, se eu vos perguntar o que é que vocês almoçaram na segunda-feira da semana passada, e portanto faz os 8 dias, eu tenho dúvidas que vocês se lembrem, mas se eu vos perguntar onde é que vocês estavam no 11 de setembro, e que já foi, não é? De certeza que toda a gente se vai lembrar. Porquê? Porque a nível emocional, vocês criaram uma memória que foi alojada na memória a curto prazo e que a emoção a levou para a memória a longo prazo. Então, eu não sei o que é que almocei e o que é que aconteceu na segunda-feira passada, ou não me lembro tão bem, mas se nós falarmos sobre o dia dos meus anos, a festa do meu casamento, ou o 11 de setembro, porque são períodos e dias em que eu criei emoção, vocês vão se lembrar do que quer que seja que eu vos pergunto. É exatamente a mesma coisa, e é isto que nós trabalhamos com o atleta. Nós trabalhamos com o atleta o facto de ele tem que criar memórias, boas memórias, e portanto memórias emocionais, que ele vai conseguir associar no momento em que ele vai precisar de as utilizar. E aqui estamos a falar futebol, handball, walking, futebol, póquer ou contra-strike, no meu caso, o que quiserem. Estamos a falar de atletas, não interessa que tipo de atletas. E também estamos a falar de pessoas, até para nós. Agarrar emocionalmente alguém é tentar perceber, criar aquele tal rapport e tentar perceber o que é que a outra pessoa tem, que eu possa ajudar e que ela vai perceber rapidamente que funcionou desta maneira. E assim nós entramos num processo, e aqui vamos imaginar que nós temos um processo de coaching inicial, em que o atleta me diz, olha, eu quero passar a uma determinada fase de uma determinada fase de torneio ou de uma determinada fase do futebol, ou, não interessa, quero chegar ali àquela fase. Ok, nós vamos fazer o contrário, que é, vamos imaginar que chegamos. Então nós temos o ponto A e o ponto B. Vamos fazer ao contrário. Vamos pensar que chegamos ao ponto B já, não é? E vamos voltar para trás. O que é que nós precisamos de fazer? Aí eles começam a dizer, olha, eu preciso de estudar mais este tipo de informação e de spot, eu preciso de estudar mais e de treinar mais este lado mais físico, preciso trabalhar mais o meu lado mental, preciso de trabalhar o meu lobo bom e o meu lobo mau, como eles costumam dizer, eu tenho muito medo, quero muito trabalhar o lobo bom e o lobo mau. Então é outra coisa que também temos que colocar, vamos fazê-lo por fases.
e andamos para trás, criamos metas e definimos objetivos para depois chegarmos ao sucesso. E assim é mais fácil, porque eles veem que já chegaram e que simplesmente estão a andar para trás. O cérebro vê a andar para trás. É melhor porque se eu começar logo a colocar algo grande e definir projetos, se o projeto está para a frente, eles não se veem tão bem. Então eles estão a olhar para alguma coisa que pensam, sim, eu quero chegar aí, mas e agora como é que vou fazer? É mais fácil ao contrário. Então já chegámos. Então já chegámos aqui. E agora? Daqui é para onde? Então o cérebro já chegou. E, tal como eu tinha dito há pouco, o cérebro é de recompensas. Se vocês pensarem como é que se sentem quando estão a comer uma sobremesa que vocês gostam muito e estão a apreciar a sobremesa, e quem diz uma sobremesa diz, eu disse sobremesa porque eu adoro doces, mas pode ser um cozido à portuguesa. Se vocês pensarem que estão a apreciar um cozido à portuguesa, vocês vão claramente sentir o cheiro, vão começar a salivar, porque estão a pensar em alguma coisa que o vosso cérebro sabe como é que funciona, porque já passou, e estão a reconstruí-la na vossa cabeça. É isto que eu gosto de fazer muito com os atletas. Então nós projetamos um bocadinho o futuro. E nós trabalhamos aqui a nossa emoção, que acho que é das coisas mais difíceis de trabalhar com os atletas, e por isso é que eu também a trouxe. Trabalhar aqui a emoção faz com que nós consigamos agarrá-los em todos os sentidos, quer seja na culpa, na preocupação, ou no conforto, ou na felicidade. Nós temos que tentar agarrá-los emocionalmente. E nós desenvolvemos aqui, isto foi mesmo desenvolvido por nós e pela nossa equipa, em que é olhar aqui um bocadinho para, em vez de ser um barómetro, para o nosso o lado emocional, é como se estivéssemos a medir emoções, ok? Um emocionómetro, e tentar perceber, ok, então vamos lá, antes de começar o treino, onde é que tu estás? Se tivesses que agarrar aqui na tua setinha, onde é que colocavas? E eles dizem, olha, vou começar aqui no conforto, estou confortável, estou bem, estou 100% focado, hoje é um treino que eu quero fazer, sinto que vou utilizar as minhas metas para chegar aos meus objetivos, vou cumpri-las. Ou então ele diz-vos, olha, hoje estou aqui, vou começar na tensão, ou no medo. A minha vida pessoal não está assim grande coisa, sinto-me deprimido, este tempo também não ajuda nada. Eles lá arranjam ali as desculpas aos mecanismos de defesa que eles querem arranjar. E aqui é mais fácil então depois ultrapassar, saber que eles estão a iniciar um treino, ou a iniciar uma fase, ou a iniciar uma competição. Neste tipo de emoção, eu já sei como trabalhar. Se alguém me disser, olha, Ana, eu hoje vou começar com raiva, estou com raiva, dependente do jogador, eu sei se aquela raiva se vai transformar em combustível, porque existe muito isto. É transformar aquela raiva que às vezes estamos a sentir numa outra emoção. E pode resultar com alguns, mas eu também sei que com outros não vai funcionar e que a coisa vai correr mal. Então, eu tenho que perceber que tipo de jogador é que está ali à minha frente para trabalhar e o que é que me está a dizer? Então, ele está-me a dizer, ele já se conhece muito bem e já está a olhar aqui para o emocionómetro e já diz: olha, hoje vou começar aqui com indiferença, sabes? Nem estou bem, nem estou mal, estou aqui meio na indiferença. O que não pode não ser muito bom ou muito mau, mas que na realidade nós temos que adaptar a cada pessoa. Por isso é que eu há pouco na matriz da Eisenhower, eu tinha-vos dito, a matriz pode ser feita por todos, sendo que nós temos que ter alguma atenção de como é que ela é feita. Aqui é a mesma coisa. Se eu conhecer muito bem os atletas, eu souber, ok, eu sei que este atleta não há problema nenhum em começar com uma emoção que é assim mais considerada ali entre o cor de laranja e o vermelho, porque ele depois ele vai e consegue ultrapassar isto e canaliza para uma força muito própria dele, ou não. E nós vimos isto, por exemplo, no mundo da bola. O Cristiano Ronaldo, o Messi, às vezes eles já falaram sobre isto. O Cristiano Ronaldo então tem na Netflix acho não sei se aquilo é uma série ou se acaba por ser ali uma hora e pouco em que ele fala muito sobre ele e que diz exatamente isso. Às vezes ele utiliza muito aquela raiva e aquele fogo que ele tem dentro dele no campo e naquele momento. Mas lá está, para ele funciona. Se calhar para outros jogadores pode não funcionar, para outros atletas não funciona. Temos de conhecer a pessoa em si. Então, agora vou parar aqui de compartilhar e vou abrir outra coisa que eu vos quero mostrar, que é aquilo que eu faço para trabalhar uns instrumentos que eu uso mais pessoais e que eu acho que vos pode fazer falta e que faz sentido vocês também terem acesso. Vou só parar aqui a partilha e vou
Ok. Eu vou partilhar outra vez, digam-me só se estão a ver. Sim? Pena. Boa. Então, esta é uma agenda que foi desenvolvida aqui pela nossa querida Ana Ferreira. A Ana Ferraria, ela faz um trabalho incrível, ok? Relativamente ao coaching e no trabalho do coaching. A agenda é assim, é grandinha, e o que nós fizemos foi adaptar as partes que eu precisava para o coaching e para a psicologia para trabalhar com os atletas. Fizemos aqui um scanzinho e aquilo que eu faço é enviar e tentar perceber aquilo que os atletas precisam e trabalhar com eles. Então, vamos lá ver. É importante nós sabermos, enquanto treinadores, e atenção que estamos a falar para todos, enquanto treinadores e enquanto coaching, enquanto profissionais, enquanto atletas, tudo. O que é que me faz feliz? E depois descrever. Isto é muito importante, é colocar a semente no nosso cérebro do que é que me faz feliz, o que é que me fazem feliz, e eles descrevem. Nós vamos trabalhando um bocadinho isto, depois damos aqui uma cotação. Depois, os pontos fortes e os menos fortes. Atenção que não são fracos, são menos fortes, que às vezes nós podemos torná-los mais fortes. Que tipo de pessoa é que temos, se é líder, se não é, se é mais sensível, se é estratégico. Muitas vezes nós colocamos pessoas a liderar, não é? Que simplesmente não são líderes e que não vai funcionar. E por isso é que é importante também conhecer os nossos atletas. Os pontos menos fortes, então, são quase mais importantes que os pontos fortes, porque é aqui que nós podemos mexer e alterar. Aqueles que gostariam de melhorar, e aqueles que gostaríamos de melhorar posso ser eu, enquanto psicóloga e coach, querer achar que esta pessoa precisa de melhorar estes. O atleta, mas muitas vezes até o treinador que me diz, olha, escreve aí que eu acho que ele precisa de melhorar estes 2 ou 3 pontos. Depois, a nível de gratidão, e o que não falta aqui no Google, se vocês colocarem no senhor Google e no chat GPT, tudo aquilo que fala sobre gratidão e sobre a nova ciência da gratidão é o que é que podemos estar gratos e o que é que a gratidão faz no nosso estado mental, que é incrível, e portanto a mesma coisa aqui. Às vezes nós ultrapassamos meio aqui esta fase porque não se identifica tanto com eles. Depois é como é que me vejo daqui a 1 ano ou a 3 anos. Aqui esta fase, para algumas pessoas, as pessoas que são assim mais resistentes não gostam de fazer a 3 anos. Não há problema. Desde que faça 1 ano e que eu perceba quem é que está à minha frente e o que é que vai querer fazer, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Descrever isto é extremamente importante. E depois aqui ao lado ela até fala um bocadinho dos objetivos SMART, da análise SWOT que eu também vos tinha apresentado no PDF anterior. E, portanto, é uma questão só de trabalhar e vermos que tipo de pessoa é que está à nossa frente. Aqui, como eu vos tinha mostrado, é uma outra roda da vida, que é parecida com aquela, mas que está adaptada mais à parte do desporto, em que ela pergunta a liderança pessoal, desenvolvimento pessoal, trabalho e carreira, o lado profissional, os relacionamentos, a qualidade de vida, propósito de vida. Então, ela adaptou muito e fala aqui um bocadinho para responder à roda da vida, o que é que eu preciso ter em conta. Ela adaptou literalmente à parte do coaching, o que também nos adianta um bocadinho o trabalho, e assim, pelo menos, eu costumo usar muito esta. Uso outras, por exemplo, quando sei que o jogador está num processo de luto, e aí se calhar não uso esta, mas porque quero tentar perceber outras histórias, como se diz, outros carnavais, né? Eu quero tentar ali perceber outras coisas. Se tiver tudo ok, eu uso esta porque é efetivamente aquilo que me vai dar informações sobre o atleta em si. Aqui nós escrevemos o que é que temos feito para a realidade deste número, do número que demos aqui em cima, os 3 primeiros e os 3, aquele onde tivemos mais e onde tivemos menos, e o que é que nos fazia dar 10. Lembram-se que eu disse? O que é que nos fazia dar 10? Isso é importante. Se eu dei 5, ou se dei 2, ou se dei 3, o que é que me fazia dar 10? Quanto é que eu preciso para dar 10 e o que é que preciso? Depois aqui nós trabalhamos muitas afirmações. As afirmações são aquilo que o nosso cérebro mais guarda. Tudo aquilo que eu digo teve que ser pensado primeiro. Então, ele foi processado pela nossa querida amígdala, que nós temos aqui em forma de bolinha dentro do nosso cérebro, e a nossa amígdala vai-nos processar pensamentos que vão ser transmitidos pela nossa fala, e nós às vezes dizemos coisas que não queremos. Acho que já todos passamos por isso. Então, quando nós dizemos coisas que não queremos, é porque algo não está bem aqui no nosso lobo pré-frontal, que está associado ao nosso occipital e à nossa amígdala. Portanto, por favor, vamos pensar o que é que às vezes
num estado de emoção muito elevado, nós dizemos coisas que não queremos. Daí que eu gosto muito de colocar as afirmações. O que é que o atleta mais precisa dizer? O que é que ele tem que saber? E para isto nós precisamos de conhecer o atleta. Depois desta parte aqui é muito... resulta muito bem. Sonhos sem um plano são apenas um desejo. Então eles vão percebendo que se nós temos um caminho a percorrer, não são só sonhos. Eu tenho que ter um plano. Porque eu não vou, se eu for ao supermercado sem uma lista, eu sei que vou trazer o que preciso ou não, mas também vou trazer o que não preciso. Daí que é muito importante haver um plano. Depois as coisas que eu não posso esquecer e o plano que nós traçamos. E aqui está muito ligado à roda da vida e à maneira como a roda da vida foi feita, que é qual é o meu maior desejo ou objetivo, o que é que eu quero, o que é que eu preciso para que isso se concretize. E depois, aqui eu tento por fazer só 2 ou 3. Eu não gosto de utilizar a palavra impossível, mas na realidade, se vocês pensarem em trabalhar, quer como atletas, quer como pessoas individuais, quer como psicólogos, quer como treinadores, se vocês pensarem em trabalhar 10 coisas ao mesmo tempo, não vai funcionar. Lá está, eu não gosto da palavra impossível, mas a tendência é que não funcione. Está tudo contra nós, ok? E, portanto, vamos usar 2 ou 3, saúde, ou liderança pessoal e carreira, ou desenvolvimento pessoal, vamos utilizar 2 ou 3, que nós percebemos que são os mais baixos, e vamos trabalhar esses, porque depois os outros vêm por acréscimo. Se eu tiver um desafio no meu plano financeiro, e se eu conseguir trabalhar o meu plano financeiro, a minha carreira, e o meu, sei lá, o meu desenvolvimento pessoal, os outros vêm por acréscimo. Então é mais fácil eu ficar focada em 2 ou 3, dependendo da pessoa em questão, do que dizer, eu quero trabalhar tudo. Depois o cérebro não consegue, é muita coisa ao mesmo tempo. E depois aqui em baixo também temos, ok, quando existe uma nova, agora nas fases em que muitas das equipas renovam e têm uma renovação quer de treinadores, quer às vezes de jogadores, ou de etapas, existem novas alternativas e surgem novos desafios. Então o que eu gosto de fazer, aqui diz um novo ano em imagens. Às vezes o novo ano não tem que ser de janeiro a dezembro. Pode ser, por exemplo, o ano escolar de setembro a junho. Ou, por exemplo, o ano do desportivo, não é? E, portanto, aqui tem a ver às vezes com as ligas de cada uma. Às vezes eu tenho que adaptar um bocadinho às ligas brasileiras, porque também trabalho com jogadores brasileiros, e às ligas portuguesas. Portanto, vamos tentar adaptar. Um ano novo em imagens é aquilo que nós chamamos um vision board, que é colocar imagens em aquilo que nós queremos fazer naquele ano, que pode não ser ano de janeiro a dezembro, é um ano. E, portanto, nós queremos fazer, adaptar as nossas melhores imagens daquilo que queremos atingir, da taça, do torneio em si, daquilo que vai aparecer. Eu tenho muitos atletas a precisar de reconhecimento. Os mais novinhos, então, precisam muito de reconhecimento, quer a nível familiar, quer a nível profissional. Então, eles preferem atingir o reconhecimento e postar nas redes sociais o que fizeram, do que propriamente o dinheiro. Eles às vezes nem trabalham para o dinheiro, eles trabalham para o reconhecimento a nível individual e em grupo. E, portanto, é este tipo de reconhecimento que eu às vezes gosto de colocar logo num vision board, e hoje em dia o que não falta para aqui são aplicações que já fazem tudo a nível de vision board sozinho, e que eu acho ótimos e que nós colocamos sempre por cima das secretárias ou por cima pendurados nos guardas vestidos, em que eles se levantam e olham. Isto é muito importante. A primeira coisa que eu olho de manhã é o que é que eu vejo, o que é que eu gosto, porque é que é aquilo que eu tenho pendurado no meu quarto e olho logo de manhã, porque é aquilo que vai acontecer na minha vida. Então eu tenho uma libertação logo hormonal, nós falámos em neuroquímico, eu tenho uma libertação hormonal de que, hoje não está a ser um dia fácil, não estou muito bem para me levantar, estou de partido, corri imenso, o treinador puxou por mim, mas eu olho para aquilo que vou atingir e afinal vou calçar os ténis e vou. E faz logo o clique. Depois temos a linha da vida, que é uma coisa que eu também gosto muito, é um instrumento que eu uso muito quando já tenho algum conhecimento do atleta. Não vamos usar, eu por norma tento não usar a linha da vida logo ao início, porque não vou conseguir perceber a nível de ressignificar emoções e ressignificar coisas que aconteceram, se ele vai colocar num lado positivo ou num lado negativo. E o objetivo é, vou-vos mostrar de maneira diferente. Eu nem gosto, não é não gostar, eu não uso muito essa. Não uso muito essa porque acho que faz mais sentido de outra maneira e eu adaptei outra, mas
Vou-vos mostrar aqui outra. Como é que eu costumo fazer. Então, vocês conseguem ver isto, não conseguem? Vamos imaginar uma linha, um risco ao meio, em que a primeira coisa que eu coloco, a minha idade. Então, da minha idade ao fim da linha, eu vou colocando riscos de coisas que foram importantes na minha vida. Da linha para cima, a verde, coisas que eu considero positiva, da linha para baixo, a vermelho, coisas que eu considero negativas. O objetivo é que, a longo prazo, até coisas negativas passem para cima, porque eu vou ressignificando. Depois viramos a folha, quando a folha se vira ao contrário, nós continuamos a linha sem data, e esperemos que a data não seja breve, e portanto nós continuamos a linha e continuamos a colocar aquilo que nós queremos que aconteça. E isto é muito interessante, porque de um lado da linha nós temos aquilo que já aconteceu, e do outro lado, na folha, continuamos com. Claro que ninguém põe negativas, ou por norma ninguém põe as coisas negativas, mas pomos muito positivas. E depois vamos colocando a verdinho e com desenhos, alguns colocam desenhos, outros colocam rodas, outros até fazem uma maior, outros fazem a cartolina, que é para irem tentando perceber o que é que funcionou, o que é que deu certo. Por isso é que às vezes a linha da vida, logo ao início, quando conhecemos um atleta, é mais complicado de fazer, porque não quer dizer que não se faça. Daqui para baixo, até aqui, este é tudo instrumentos que eu costumo utilizar. Daqui para baixo é praticamente uma agenda. E eles usam esta ou usam outra. Eu quero é que eles se organizem. E por isso é que eu acho tão importante que, a nível de combustível, lembrem-se, não é motivacional, é de combustível. A nível de combustível, eles precisam de algum tipo de combustível. Então eu vou perceber o que é que vamos fazer na segunda-feira. Para o nosso objetivo ser atingido no dia 2 de fevereiro de 2024, o que é que eu preciso de fazer esta segunda-feira, dia 11 do 12? E vamos descrever. E depois fazemos uma avaliação mensal, que é esta, o foco do mês, o que é que nós fizemos para conseguir, como é que ultrapassámos obstáculos, a nível pessoal, de trabalho. Aqui já é adaptado aos vossos desportos, qualquer desporto que seja. E também o plano da semana, que é igual, mas que nós fazemos aqui uma reflexão semanal. E eu costumo dizer, o trabalho de casa que todos nós devíamos fazer, e não interessa se sejamos atletas, psicólogos, mais uma vez eu quero que seja, o trabalho de casa que todos devíamos fazer todos os dias, porque eu faço isto com os meus filhos, é hoje, agora que me estou a deitar e que estou naquele lado mais permeável do meu sistema cognitivo e que estou ali no meu consciente e inconsciente, o que é que para mim hoje foi muito bom durante o dia? O que é que eu gostei mais de fazer? O que é que eu gostei menos? O que é que eu podia ter feito diferente? Então, adormecer com a reflexão diária vai fazer com que ao outro dia eu tenha claramente uma motivação para me levantar, porque a minha reflexão anterior feita foi muito boa ou muito má, mas eu sei o que é que posso alterar. E então, por norma, é assim mais uma vez uma semente que eu coloco na minha cabeça e na cabeça deles, para que eles possam fazer, para que se possam levantar com um combustível diferente. E depois, daqui para baixo, está associado às horas de descanso, quantas horas é que eles colocaram, o exercício físico, a meditação e a visualização, que são extremamente importantes, pelo menos para nós que trabalhamos muito com atletas de performance e principalmente performance mental, qual é o maior objetivo do dia, o que é que podia fazer diferente. E eu garanto-vos que às vezes é difícil implementar estas regras, mas quando eles conseguem perceber a importância que sentem ao preencher, eles próprios gostam de fazer. E às vezes já vêm ter comigo e já dizem: olha, esta semana não fizemos a avaliação da semana, eu fiz sozinho. E eu digo: a sério? Oh, tão incrível, fizeste sozinho. Ah, tu não disseste nada para fazermos? Também se tornam autónomos. O objetivo de um coaching e de um treinador e de um psicólogo, e nós que trabalhamos com atletas, é que eles se tornem muito autónomos e consigam fazer aqueles cliques já sozinhos. E isto é um trabalho que nós temos que fazer de forma geral para tudo e para todos. Ok? Agora acho que me vou calar um bocadinho, porque me fartei de falar. E se vocês quiserem fazer questões, estejam à vontade, se quiserem fazer questões. Foi muito chato? Não me calei um bocadinho. Não, Ana, antes pelo contrário. Foi bom? Foi Boa. muito interessante. Boa. Muito esclarecedor também. Sim. Era essa a intenção.
Eu também depois posso passar ao Dr. Luís, se vocês quiserem, tanto o PDF como o PDF aqui da agenda. Nós fizemos, mais uma vez eu vou repetir isto. A Ana tem a agenda dela que pode ser comprada por qualquer um, e a agenda, aliás, eu até aconselho, porque ela é que efetivamente foi a criadora e merece que a agenda seja comprada, mas este PDF foi utilizado para atletas. Se para vocês fizer sentido utilizar e começar por utilizar uma coisa mais pequenina como fez para mim, eu também vos posso mandar, ok? Eu posso enviar ao Dr. Luís e ele depois também me pode enviar. Obrigado, Ana. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Foi esclarecedor, Ana. Espetacular. Aqui, os atletas. Um dia deste, quando o hockey e futebol depois for profissional, és contratada para melhorar o desempenho Eu não tenho dúvidas dos disso. nossos jogadores. Não tenho dúvidas. Se me permite, Para ia dizer que Força. a ação foi muito interessante, mais vocacionada para a alta para o alto rendimento, como é evidente. Nós, felizmente, eu pelo menos pela experiência, pela minha experiência, os meus atletas motivam-se todos os dias. Eu, quando eu tive atletas que, à exceção de um ou dois que já tinham praticado a modalidade, os outros nada, não sabiam executar um passo. E à medida que as aulas foram decorrendo, eles foram aprendendo a dominar a bola, a utilizar os dois pés. Isso para eles é uma motivação e eles motivam-se todos os dias quando aprendem uma habilidade motora nova, nem que seja acertarem uma baliza de 3 metros sem ninguém lá. Portanto, nestas idades, eu penso que nas universidades séniores, os alunos já não na universidade sénior já estão motivando com as novas habilidades que vão aprendendo, seja em que disciplina for. E na minha, eu sou um privilegiado precisamente por causa disso, que os alunos, à medida que vão melhorando as suas habilidades motoras, a aprendizagem das habilidades que vão aprendendo, vão motivando-se e vão cada vez mais arranjando eles próprios incentivos para, hoje já que fiz isto, hoje já que sou capaz de passar uma bola a 5 metros, amanhã já tenho que passar a 6, no dia seguinte, eles próprios vão se motivando. Portanto, a ação foi muito interessante para quem realmente está a treinar alto rendimento. Aprendemos sempre e nós aprendemos até, eu espero aprender até ao dia anterior à minha morte. No dia da minha morte, não sei se vou aprender grande coisa, mas no dia anterior espero estar sempre a evoluir, sempre a fazer novas aprendizagens. Mas felizmente sou um privilegiado nesse aspecto porque os alunos motivam-se eles próprios e vão-se autoajudando e vão se incentivando uns aos outros e eles próprios já trazem intrinsecamente a ideia de que estão ali para fazer uma modalidade, para serem cada vez melhores e para irem melhorando todos os dias que passam. E isso Ótimo, que bom.